gente, bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre viver no automático. Esse é até um assunto que eu tô falando bastante lá na outra rede social, vou deixar para vocês me seguirem por lá, tá bom? E é um assunto bem legal pra gente trazer, porque muitas vezes nós estamos vivendo no automático e nem estamos percebendo. E é interessante nós termos essa percepção para nós começarmos a cortar e para que dessa forma nós possamos mudar. Porque viver no automático não é nada legal, isso vai só te levando com a maré, digamos, e você não consegue usufruir do melhor da vida, você não consegue estar presente, então realmente não é nada benéfico para você, para sua família, enfim. Então vamos lá? E assim, gente, eu vivi no automático por muito tempo e eu demorei para cair na real. Então até quero trazer aqui para vocês um exemplo, né, da minha vida, para que vocês possam ter uma noção se você também está vivendo nesse automático ou não. Porque assim, nós sempre passamos algumas dicas, né, a gente consegue achar algumas dicas aqui na internet, como saber se nós estamos vivendo no automático, etc. Mas às vezes isso vai muito mais além do que a gente imagina. Então, por isso que é legal trazer esses exemplos aqui para vocês analisarem e refletirem se vocês podem estar vivendo dessa forma ou não. Então, vocês lembram que eu comentei com vocês que eu estava muito estressada, muito ansiosa quando eu estava trabalhando na loja. E foi até por isso que foi desencadeando várias outras coisas e que depois eu resolvi sair e desistir, né? Mas o que acontece? Enquanto eu não percebia esses sinais, eu estava vivendo no automático. Hoje eu sei porque eu olho para trás e analiso. E eu vejo claramente isso. Por isso que é legal vocês estarem sempre buscando autoconhecimento, porque vocês podem aprender com as experiências dos outros, né? Que é esse caso. Eu tô contando aqui a história para vocês e vocês podem ter essa percepção muito antes do que eu tive. E o que acontecia que eu vejo que era muito no automático? Eu lembro que eu comia muito, eu tinha muita compulsividade pela comida e hoje eu vejo que era uma compulsividade para preencher um vazio e para preencher esses sintomas que eu tinha. Então, como eu comentei, eu tinha ansiedade, eu tinha estresse, várias outras coisas e eu usava a comida para me aliviar. E dessa forma eu conseguia continuar seguindo, né? Continuava fazendo o que eu precisava fazer, indo em frente, continuando naquilo, e era uma forma de eu disfarçar que eu estava insatisfeita. Então é como eu comentei com vocês, hoje eu vejo que era uma compulsividade para preencher um vazio, para me aliviar, mas quando eu estava passando por isso, eu não sabia que era por esse motivo. Por isso que é interessante nós estarmos sempre atentos ao que nós estamos sentindo, ao que nós estamos passando, no que nós estamos buscando nos aliviar. Nesse caso, para mim, era com a finalidade de disfarçar um medo, de disfarçar uma angústia, uma coisa que eu não queria enfrentar, que eu descontava na comida, mas pode ser que para você seja de outra forma. Às vezes pode ser você assistindo filmes atrás de filmes, séries atrás de séries, ou pode ser com comida também, pode ser com bebida, pode ser com outros tipos de vícios, para não enxergar o que a gente precisa enxergar. Por quê? Porque nessa época que eu fazia isso, era porque eu não queria enxergar o óbvio, que eu não queria mais trabalhar com aquilo, que eu estava desgastada, que eu não via mais propósito nisso e eu não queria aceitar essa realidade, porque essa realidade mudaria tudo. E eu não queria a mudança, porque a mudança, querendo ou não, é desafiadora. Nós não queremos mudar porque ficar na zona de conforto é muito mais fácil, né? E aí eu não queria enfrentar esse medo, eu sabia que com esse medo viria muitas consequências e, enfim,
Eu acho que muitas vezes nós estamos vivendo no automático e estamos fazendo coisas que nós não estamos percebendo, que de vez em quando pode nos prejudicar também. Igual nesse caso, se eu comia compulsivamente e eu estivesse comendo besteiras, né, comidas que não são muito saudáveis, isso prejudicaria a minha saúde. Por isso que é tão importante nós analisarmos se nós estamos vivendo no automático ou não. Porque se nós estivermos e não perceber, isso pode nos causar consequências ruins lá na frente, no nosso futuro. E é claro que existem vários outros sinais de que nós estamos vivendo no automático. E um deles é nós não termos consciência do que nós estamos pensando, do que nós estamos falando. Isso é muito importante e principalmente nas reações que nós temos. Então, da gente ter essa consciência. Vamos supor que qualquer situação que aconteça, você já está com muita raiva, você já deixa se dominar pela tristeza, pela mágoa. Isso é também viver no automático, só que de uma forma sentimental, de uma forma emocional. Por isso que é importante também a inteligência emocional, para nós aprendermos a lidar com essas coisas do dia a dia. E também para a gente perceber quando que a gente errou, quando que nós precisamos pedir perdão, quando que nós precisamos sair de algum local, de algum ambiente, quando nós precisamos cortar alguma amizade, alguma relação, porque senão a gente vai só seguindo o fluxo e a gente não tem domínio nenhum sobre nós, sobre a nossa vida. Então é legal nós trabalharmos isso também. Isso é algo que eu faço bastante. Sempre que eu percebo que eu tô ficando com muita raiva, que eu tô ficando muito assim, estourada, digamos, sabe? Que a gente sente o sangue subir na veia, assim. Então, eu já começo a me acalmar, tipo, calma, eu não preciso me colocar nessa situação, eu não preciso me deixar dominar por isso, eu não preciso me entregar, eu não preciso fazer disso uma tempestade no copo d'água. Enfim, então a gente ter esse discernimento vai nos ajudar bastante pra gente não seguir a manada, sabe? Tanto no requisito de fazer tudo que os outros estão fazendo e você faz só porque tá todo mundo fazendo, quanto no requisito de seguir a manada do nosso pensamento, sabe? De seguir a manada do que nós estamos sentindo e nos deixar possuir, nos deixar dominar por aquilo que nós estamos sentindo. A partir da hora que nós começamos a fazer essa distinção de tipo, olha, eu tô sentindo isso, tô sentindo raiva, tô sentindo ansiedade, tô com muito estresse, o que eu posso fazer para diminuir esses sintomas? O que eu posso fazer para sair dessa situação? Quando nós começamos a ficar mais presente, trazer mais consciência nesses requisitos, nós começamos a ter o domínio próprio de nós mesmos, né? E como tudo na vida, não vamos ter essa consciência de uma hora para outra. É como eu sempre falo em todos os vídeos. Tudo é constância, tudo é treinamento. Então, às vezes você olha pra mim e vê eu falando isso, que eu consigo controlar minha raiva, que eu consigo controlar minha ansiedade, que eu consigo observar essas coisas e pensa que é super fácil. Mas não, foi anos de treinamento e eu ainda estou nesse treinamento e muitas vezes eu também caio nessas armadilhas, mesmo eu tendo essa consciência. Então, é um treino diário, mas eu acho que o importante é nós entendermos e a gente perceber que nós entramos naquilo. Igual esses dias aconteceu uma situação em que eu me deixei dominar pela raiva e era algo muito bobo. Depois que passou, eu fiquei, nossa, eu precisava ter tido essa reação. Por que eu fiquei com tanta raiva? Não entendi por que eu fiquei nisso, por que eu caí nesse sentimento, nessas emoções. Mas tudo bem, aconteceu. Mas o importante é que depois eu percebi, e depois que eu percebi, eu já mandei um comando para o meu cérebro de eu não vou me deixar entrar em situações como essas novamente. Não vou me deixar dominar das próximas vezes. E eu acho que é muito importante a gente ter essas percepções
porque nos ajuda muito, porque nas próximas situações que forem parecidas, nós vamos estar mais alertas e nós vamos nos cortar, digamos, vamos nos bloquear para não entrar nisso de novo, porque a gente vai ver que não vale a pena, que não levou a lugar nenhum. Uma outra forma de você saber se você está vivendo no automático ou não é você analisar como que você está levando a sua vida. Você está levando a sua vida sonhando, acreditando, fazendo metas, correndo atrás dos seus objetivos? Ou você está só levantando e fazendo o que precisa fazer sem pensar muito sobre aquilo? Eu acho que é muito importante, cada fase da nossa vida, nós colocarmos um objetivo para nós. E não só material, porque pode ser que um objetivo material para você seja mais desafiador, para você conseguir um atrás do outro, né? Às vezes vai levar um tempo, vai ter um processo, mas um objetivo em outras categorias da nossa vida também. Então, por exemplo, o meu objetivo esse ano é ser uma pessoa mais paciente, ou o meu objetivo esse ano é ser uma pessoa mais amorosa. E aí você coloca essas metas e a partir disso você vai se baseando de acordo com o que você estabeleceu. Então no seu dia a dia que você vê que perdeu a paciência, você estando alerta sobre isso, você já vai captar e vai ficar, opa, peraí, o meu objetivo é ter mais paciência, então eu vou me deixar dominar por esse pensamento mesmo? Eu vou continuar alimentando essas emoções? Vou continuar alimentando isso que eu estou pensando? Enfim, e aí você começa a ter esse discernimento de não, esse é o meu objetivo, e aí você começa a fazer isso. E você vai vendo que sua vida vai ter muito mais sentido, porque você vai estar buscando algo, seja algo no emocional, no espiritual ou material. É muito importante que nós tenhamos isso para que nós possamos ter algo para buscar, algo para nos motivar. Uma outra coisa que nós podemos fazer para sair do automático é analisarmos a nossa vida no geral. Então, de você analisar o seu trabalho, por exemplo, eu gosto do meu trabalho, o que eu mais gosto de fazer no meu trabalho, se você não gosta, o que você não gosta, por que você não gosta, por que você não busca um outro trabalho, o que você pode fazer para sair desse trabalho, ou se você gosta, o que você pode melhorar ainda mais, o que você quer com esse trabalho. Às vezes você quer subir de cargo, às vezes você tem um objetivo no seu trabalho de ter mais tranquilidade, de sair tanto da correria, de ficar mais focada, enfim. E eu acho que isso serve para todos os âmbitos da nossa vida. Então vamos supor que você também tenha filhos, de você analisar como que eu estou cuidando dos meus filhos, eu estou fazendo o meu melhor, o que eu posso fazer para eles se sentirem mais amados por mim, o que eu posso ensinar para eles que vai ser bom para nós, no geral, né, para nossa família, e em outros requisitos também. Às vezes no seu relacionamento com o seu marido, o que vocês podem melhorar, o que vocês podem buscar, o que não está tão satisfatório no relacionamento de vocês que vocês podem mudar, o que é bom no relacionamento de vocês que vocês podem trazer mais isso para o dia a dia. Você pode analisar sobre isso também no requisito em como você cuida da sua casa, o que você gostaria de fazer mais, o que você acha que você está fazendo que está te sobrecarregando muito. Na cozinha, né? O que você está cozinhando, como que é a sua alimentação. Então, de nós termos esse questionamento diário, de nós estarmos sempre fazendo perguntas que vão ajudar a melhorar cada vez mais a nossa vida. Porque às vezes nós estamos só indo com a maré, como dizem, e nós não estamos analisando se aquilo tá bom, se aquilo é satisfatório, se tá me fazendo mal, se eu tô gostando daquilo ou não, e a gente só vai seguindo sem analisar nada. E quando nós começamos a parar, né, na correria e olhar para a nossa vida e ver o que a gente precisa mudar, o que nós precisamos alterar, o que nós podemos trazer de novo ou sair de alguma situação que não tá tão legal,
Então vamos supor alguma amizade que você tem que tá mais te martirizando do que acrescentando. Ou talvez também num relacionamento que você não tá achando tão legal, ou às vezes o jeito que você tá se comunicando com seu filho, com a sua família, com seus pais, enfim. E aí você começa a trazer essa consciência e você vai ver como que a sua vida vai começar a melhorar. Porque muitas vezes nós queremos que a nossa vida melhore em vários aspectos e principalmente financeiro, mas o básico nós não estamos fazendo. Nós estamos só deixando ir e nem estamos parando para olhar para aquilo, para ver o que está fazendo sentido, o que não está, o que pode mudar, o que pode alterar e tudo mais. E isso é até legal porque a partir da hora que nós começamos a fazer essas análises, nós começamos a ter outras ideias e a trazer para nós o que talvez nós tínhamos até esquecido. Então talvez você até começou a se descuidar e você tem vontade de se cuidar mais, só que é tanta correria, você tá levando a vida tão assim que você nem percebeu que você tem vontade de se cuidar mais. Ou talvez você tem lá um projeto que você tem vontade de tirar do papel, mas você acabou deixando pra lá por conta da correria. E aí você para e pensa, por que eu não tirei isso do papel? O que eu posso fazer para colocar esse projeto em andamento? Como que eu posso começar a me encorajar para colocar esse projeto em funcionamento? E outras coisas também, às vezes você tem vontade de viajar, mas está tão corrido, você nem se planeja. Comece a olhar para essas coisas. O que você pode trazer para a sua vida, o que você tem vontade de realizar, que você não está realizando. Às vezes você está em um lugar que você não está satisfeito, seja na questão da cidade que você está morando, ou da moradia que você está, ou no trabalho, ou em uma faculdade que não faz muito sentido para você, mas você tá indo porque você já tá lá, você já tá inserido nisso e acha mais fácil continuar, assim como aconteceu comigo, mas chega uma hora que nós temos que fazer isso, porque senão nós não estamos vivendo de verdade, né? Nós estamos só seguindo o fluxo e isso vai chegar uma hora que vai nos deixar cada vez mais angustiados, aflitos. Isso pode até nos causar depressão também, porque nossa vida vai perdendo sentido. É muito importante que nós tenhamos isso de estar sempre analisando se nós estamos vivendo no automático ou não, justamente para a gente não deixar a vida nos engolir, né? Para não deixar a vida nos tirar as coisas boas. E claro, eu sei que muitas coisas não vai ser fácil você mudar, muitas coisas vai ser desafiador, vai ser difícil, mas é melhor do que você continuar vivendo só por viver, vivendo no automático, na correria e não ter nenhum propósito nisso, não ter nenhuma finalidade, sabe? E até lembrei de uma música do NX0 que fala que daqui da vida nada se leva. E é muito isso. Então, por que a gente vai ficar vivendo uma vida mais ou menos na correria, sendo que às vezes a gente não tá entendendo nada que tá acontecendo, de tanto que a gente tá naquela loucura, sabe? E até tem uma parte dessa mesma música que fala: medo é opção, coragem é respeito, tentar obrigação tem que ser desse jeito. Eu acho essa música maravilhosa. Eu sempre gosto de ouvir músicas que vão me agregar de alguma forma, que vão me dar ânimo, que vão me motivar. Eu acho que isso faz toda a diferença. Inclusive, essa é mais uma dica, né, de você ouvir as músicas com mais atenção, prestando atenção no que a letra está dizendo, o que aquilo está passando para você. Muitas vezes a gente ouve músicas que não nos agrega em nada, que não faz nenhuma diferença. Então, por que ficar ouvindo essas músicas, sabe? Muitas vezes esse âmbito, né, de viver no automático que eu tô abordando aqui para vocês entra em vários requisitos. Não dá para me abordar todos, porque senão esse vídeo ia ficar enorme, já tá enorme, né? Mas por isso que nós temos que ter mais presença, porque quando nós estamos presentes no agora, nós conseguimos prestar atenção no que está acontecendo
e a partir disso a gente consegue mudar e ver o que a gente não tá gostando, o que a gente tá gostando, o que faz sentido para nós, o que tem algum intuito ou o que não tem. E esse trecho que eu trouxe para vocês faz muito sentido, porque o medo realmente é opção. Muitas vezes nós não queremos sair dessa vida automática porque é mais fácil. É muito mais fácil a gente inventar uma desculpa que a gente não consegue fazer tal coisa porque a gente está corrido, do que a gente determinar que nós vamos fazer, que nós vamos tirar aquele projeto do papel, que nós vamos fazer algo para melhorar o nosso relacionamento, que nós vamos fazer algo pelos nossos filhos, que a gente vai fazer algo para mudar a faculdade que você não está satisfeita, de mudar aquele trabalho que você não está gostando mais. Enfim, é muito mais fácil a gente falar que a vida é corrida, que a gente não consegue, que é muito difícil. É uma opção e coragem é respeito, porque não é qualquer um que vai ter coragem de olhar para o que está vivendo e cortar aquilo e ver que isso não é para mim mais, eu não mereço isso, eu mereço coisa melhor. E tentar é obrigação, porque se a gente não tentar, a gente está vivendo uma vida automática, a gente vai chegar no fim da vida e vai arrepender. Por que eu não tentei aquilo? Por que eu fiquei vivendo daquele jeito? Por que eu aceitei aquelas coisas? E tem que ser desse jeito mesmo, né? Porque realmente da vida a gente nada leva. Eu até lembrei de uma outra música que fala que da vida a gente só se leva o amor. Quando a gente fala não se leva nada, é no requisito material. Mas eu acredito que a gente leve as coisas boas, né? Os momentos, o amor, o carinho, as coisas que a gente fez pelos outros. Então é isso, gente. Eu não vou abordar tudo sobre esse tema porque é muita coisa, mas se vocês quiserem eu trago uma parte 2 porque eu acho que é muito interessante nós aprofundarmos nesse assunto, porque dá pra trazer milhares de exemplos, porque é bem amplo. Mas quero convidar vocês a me seguirem lá na outra rede social, que inclusive eu postei alguns vídeos falando sobre esse tema também, mas são vídeos mais curtos. E nos stories também, esses dias eu conversei, né, com o pessoal por lá sobre isso, contando algumas coisas. Então, às vezes eu trago algumas reflexões por lá nos stories também. Então, vão lá me seguir, combinado? Espero que vocês tenham gostado, que ajude de alguma forma. Já clica no gostei para me ajudar com esse vídeo e também para o YouTube entregar para outras pessoas. E compartilhe com alguém que você vê que a pessoa está vivendo muito na correria e que ela precisa sair um pouco disso, começar a correr atrás do que realmente importa, dos seus sonhos. Enfim, já se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem as notificações. Combinado? Então é isso, beijos e até o próximo vídeo.